Olá, meus caros, nós vamos falar de direita e das suas ramificações. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. No Brasil nós temos um governo que diz ser de direita. E segundo especialistas em ciência política, em teoria do Estado, apontam para a existência, inclusive no Brasil, de três tipos de direita: o conservadorismo, o liberalismo e o reacionismo, e remete à ideia de reação. O conservadorismo estaria ligado a conservar os bons costumes, a moral e a ética cristã, ou a religiosidade ou religião cristã. Já o liberalismo, ou ser liberal, está, melhor dizendo, ligado exatamente a ter um Estado mínimo, a ter um Estado que não vem interferir muito na vida dos cidadãos, ou seja, se pauta pela liberdade individual. E aí é tanto no campo da economia, no campo dos bons costumes, em diversas áreas. E por outro lado nós temos o reacionismo, que remete, como já disse, à ideia de reação e que seria, na realidade, praticamente a mesma coisa, a revolução, e que seria o extremo de todos esses dois, que não se contenta com o status quo e tem por finalidade eliminar tudo que existe e fazer algo novo. No entanto, que remeta ao passado idílico ou ideal. Ele não vislumbra, ou quem é reacionário não vislumbra um futuro promissor, um futuro bom. Então, com medo disso, de futuros de trevas, então ele volta a ter aquela nostalgia dos passados, segundo esses, seria algo perfeito. E para isso fazem a ruptura de tudo. Cabe dizer aqui que o pai do conservadorismo é Edmund Burke, e o do liberalismo, ou um dos, é o senhor Frederick Hunke, ou Unke. Esse último se embasou em Burke para fazer, inclusive, o liberalismo. Por isso que liberal e, então, o conservador, às vezes, chegam-se a juntar. Porque o pai do conservadorismo era cristão. E o pai do liberalismo era agnóstico. Um agnóstico é um sujeito equilibrado. É um sujeito que não despreza a existência de Deus, bem como não assevera com veemência a sua existência. Ou seja, fica no meio termo, fica em cima do muro. Não é? Ele não confessa, ou não professa, melhor dizendo, fé genuína ou com convicção, bem como não refuta quem tem essa fé. Esse é o agnóstico. E por isso que, geralmente, algumas pautas, alguns assuntos, é de interesse tanto de conservadores e liberais. E por isso que no governo do Bolsonaro conseguiu, ou houve exatamente essa união, o governo conseguiu unir ambos na mesma causa. E tem um viés, obviamente, contra a esquerda, contra as políticas dos esquerdistas. E já o reacionário está ligado a outra classificação, porque o que poderíamos definir aqui, direita, conservadorismo, liberalismo, seria a direita de centro. Já o reacionarismo estaria para o lado mais radical da direita e seria a direita extremista ou de extremo, né, a extrema-direita. E o reacionarismo, na realidade, é a mesma coisa, como disse, a revolucionário. E o revolucionário esse que está ligado lá ao radicalismo ou à extrema esquerda. Porque assim como
o revolucionário quer destruir tudo, o reacionário também quer destruir tudo. No entanto, o objetivo, o fim é outro. Para o revolucionário é ter um novo mundo, uma utopia. E para o reacionário é ter passados de glória ou um passado idílico. Ou seja, ele quer que o passado volte novamente, para isso destrói tudo ou acaba com o status quo. Bem como o revolucionário que quer destruir tudo, no entanto, para colocar uma nova impressão, uma nova ideia, uma utopia. Tá? Analisando com cuidado, dificilmente nós temos uma extrema esquerda, de acordo com esse panorama. Nós temos sim uma direita de centro, convergido aí com liberalismo e conservadorismo. E aí, eu já me posiciono aqui, eu sou conservador, mas não sou reacionário, não sou radical. Por que eu sou conservador? Porque eu sou cristão. Eu prezo pelos bons costumes. Eu prezo por respeito por todos. E aí, cabe também a gente fazer outra reflexão, não é esse tema ou esse assunto para esse vídeo, mas a gente pode colocar aqui e depois para uma próxima falar da esquerda, a diferença que se faz para quem tem a política de esquerda. Porque é difícil uma pessoa que está ligada à esquerda ser conservadora. E na esquerda também tem várias ramificações da esquerda. E que vai da radical à de centro-esquerda. Como já disse, é para uma próxima temática. Então, o mal de você ser conservador é para a esquerda, que tem uma ideia deturpada ou equivocada de direita. Porque para a esquerda você ser conservador cristão remete a algo que seja reacionário. E não é verdade. Pois a esquerda se baseia em ideias de Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo. Que dizia que não poderia de modo algum a igreja interferir no Estado, que era anticlero. Então por isso que o conservadorismo, o conservador, o cristão, para o esquerdista é realmente um homem-bomba, é um terrorista. Bem como para o direitista ou para o que é de direita, e aí não precisa ser necessariamente conservador, pode ser liberal, ele tem a ideia daquele que é de esquerda como um sujeito contra a religião. E que, se você for analisar, geralmente eles são. Nós pretendemos defender um Estado laico que não tem interferência da religião. Ora, o conservador também defende isso porque ele vai para o que está na Bíblia, que diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, o reacionário não. Vem como revolucionário da extrema esquerda. Acho que deu para compreender bem essas questões aí, que gera muita confusão. Aí muitos ficam pensando, mas como que, por exemplo, se nós olharmos para os bons costumes da questão do conservadorismo cristão, como que Bolsonaro pode ser cristão ou representar a direita, o conservadorismo, se ele está casado pela terceira vez? Mas na realidade o que uniu Bolsonaro ao conservadorismo foi a pauta liberal, o liberalismo. Ter um Estado que não seja inchado, mas seja mínimo e que respeite, então, as pautas morais. Assim como um liberal respeita a sua liberdade de expressão, a sua liberdade individual. Como já disse, o sujeito que é o pai do liberalismo, ele era agnóstico. Ele não tinha fé, ou professava fé, no entanto não criticava e não queria eliminar a fé dos outros. Compreende? E aquela questão de dizer o Estado é laico, mas o Estado não é laicista, é bem a ideia de um liberal. O Estado é laico, mas não impede que você professe a sua religião, o seu credo religioso. E o laicismo é exatamente uma ruptura total, radical à religião. E que remete às ideias de Karl Marx e que remete à ideia
de revolucionário, como já disse, acabar com tudo, tornar uma utopia. Acho que deu para compreender, né? Na próxima oportunidade nós vamos falar acerca das ramificações da esquerda, inclusive até de um terceiro posicionamento que poderá vir ou que viria da esquerda, ok? Dê o seu like e até a próxima.